enquanto a gente não revisa a agenda do gasto, a gente não vai conseguir reduzir a alíquota. Então, assim, é mais alta do mundo porque a gente está gastando muito também, né? Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. E hoje nós recebemos Alessandra Ribeiro. Alessandra é economista-chefe da Tendências Consultoria e a gente vai bater um papo sobre a economia brasileira em 2023, fazer um balanço e traçar as perspectivas para o ano que vem. Alessandra, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Alessandra, 2023 foi um ano um pouquinho atípico porque ele surpreendeu positivamente. A cada mês a perspectiva de crescimento melhorava e foi surpreendendo para cima, né? O que trouxe essa perspectiva mais positiva, algo que costuma ser tão raro no Brasil? É verdade, né? Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. Pois é, acho que foi muito essa dinâmica de 2023, mas assim, o mercado de forma geral começou cauteloso em relação às projeções de crescimento, inflação também, e a gente está terminando o ano com notícias mais positivas de crescimento e inflação. Do lado do crescimento, tivemos algumas surpresas de fato. O agropecuário foi muito mais forte do que se imaginava inicialmente. No final de 22, nós já tínhamos a visão de que seria um agro forte, mas o fato é que veio mais forte. E aí a gente tem tanto o efeito direto do agro, produção maior, mas efeitos indiretos também, que pegam outros segmentos da indústria, de serviços, por exemplo, transporte, armazenagem. Então isso também explicando, né, essa maior resistência e resiliência da economia. Um outro elemento, né, que acaba tendo efeito para a gente também, a própria resiliência global. Economia americana com melhores notícias em relação ao esperado, revisões positivas também por lá. O mesmo para a Europa, que não sofreu tanto com a crise energética como se imaginava. Então, isso também tem efeitos de um mundo um pouco mais parrudo, afetando a economia brasileira. E um outro elemento também importante, aumento real do salário mínimo, aumento de gastos públicos, que afetam também a dinâmica de consumo de bens e consumo de serviços. Então, isso tudo junto explicou realmente essas sucessivas revisões. Hoje, a projeção da Tendências é que a economia deve crescer 2,7% em 2023, ou seja, um número muito mais próximo de 3% do que o 1,5% que se falava inicialmente, né? Então, elencando seus pontos, Alessandra, para ficar claro para todo mundo que está assistindo. Agronegócio, gastos do governo, um mercado de trabalho mais forte. Agora, é sustentável? Vocês sentiram ao longo do ano que isso estava se mantendo? Esse fim de ano está sendo um fim de ano ainda com a economia aquecida ou não? A gente já percebe uma perda de dinamismo. Inclusive, a gente vai ter os dados agora do PIB do terceiro trimestre e nós esperamos uma ligeira queda do PIB em relação ao segundo trimestre. Então, a economia ela está perdendo tração. Então, a gente vai ver isso no fechamento do terceiro tri. O quarto tri também vai ser assim, de um crescimento mais fraco, até, na verdade, ligeiramente negativo. E isso deixa essa dinâmica para o começo de 2024. E aí a pergunta, mas por quê, né? Estava indo tão bem? E aí alguns elementos. Essa ajuda do agro tão forte, ela sai de cena. A gente vê já um cenário de agropecuário relativamente estável para 2024. Mas ela sai de cena sazonalmente? É natural que isso aconteça ou por algum motivo específico? Tem os dois elementos, tanto o aspecto sazonal, que a gente vê os maiores efeitos no início do ano, e até nesse ano, inclusive, um resquício segundo trimestre. Então, a gente viu uma coisa até mais duradoura. Então, tem a questão sazonal, mas também tem a questão do menor crescimento do agro. A gente espera que a produção agropecuária fique relativamente estável em relação a esse ano. Mas é importante dizer, né, que assim, é relativamente estável, mas assim, o nível de produção agropecuária é muito alto. É o maior patamar da série histórica de produção agropecuária. Então, o nível é alto, mas em termos de crescimento, essa ajuda vai ser bem menor em 2024. E aí tem a base de comparação mesmo, né, o nível alto de produção e também efeitos do El Niño. A gente espera um pouco mais de efeitos do El Niño. Então, a gente já não vai ter, né, tanto essa ajuda. Então, acho que esse é um primeiro elemento. E outros elementos, que eu falei, a resiliência da economia global. A gente já está vendo também notícias de perda de dinamismo nas
principais economias. Então, a gente vê Estados Unidos já crescendo menos e vai crescer menos no ano que vem. China também. Então, a questão global. E ainda a gente tem os efeitos da política monetária aqui no Brasil, que ainda é uma política monetária restritiva que a gente fala, né? Ou seja, ela pesa na atividade econômica, ela trabalha para desacelerar a atividade econômica e trazer a inflação para patamares mais baixos. Então, esses elementos todos, assim, vão ficar cada vez mais presentes, pelo menos até a primeira metade, né, do ano que vem. E aí, entrando já em 2024, é um ano que se inicia, então, com um crescimento mais fraco. E quais são os pontos que você coloca como os pontos de mais otimismo e os sinais de alerta? A gente já entra 2024 com um crescimento mais fraco. Então, essa perda de dinamismo que a gente está observando agora, a gente vai ver no começo de 2024, né? E aí, esses elementos todos que eu coloquei, questão global, efeitos ainda de política monetária, esse PIB agropecuário que não cresce, né, fica relativamente estável esse ano, ainda que o nível de produção muito alto. Então, acho que esses elementos todos pesando. Então, a gente desacelera. Mas acho que tem pontos importantes e positivos no cenário, né, no ano que vem. A continuidade da desaceleração da inflação. A gente está terminando esse ano com uma inflação mais baixa do que o inicialmente imaginado, né? A nossa projeção é de uma inflação de 4,6%, inclusive dentro, né, da banda estabelecida, né? Outra surpresa, né? Outra surpresa. Porque não se imaginava. Se imaginava com inflação completamente fora da meta. Perfeito. As projeções eram acima de 5%, né? Então, a gente está terminando um pouquinho abaixo do limite superior, que é 4,75%. Então, outra surpresa. E a gente vê esse movimento continuando em 2024, ou seja, a desaceleração ainda gradual, mas a gente projeta uma inflação de 3,8%. É fato que tiveram vários elementos que ajudaram a inflação esse ano também, né? Queda de commodities, a normalização das cadeias globais de produção, o próprio efeito da política monetária, né? Para preços mais sensíveis, como serviços, apesar de algumas pressões significativas, como recomposição de imposto, que a gente teve para combustível, por exemplo, que foi muito intenso, que a gente sabia que aquela estratégia no final de 22 de reduzir imposto não era sustentável e que a gente pagaria a conta esse ano. Então, a gente está pagando a conta esse ano, mas mesmo pagando a conta esse ano, a gente está tendo essas outras dinâmicas favoráveis. E alguns elementos vão continuar em 24 para a inflação, né? O próprio efeito da política monetária, né? Para preços como serviços. Então, a gente espera a desaceleração adicional de serviços, ainda que commodities, a parte de normalização das cadeias globais, isso já não ajuda tanto ano que vem. Mas o ponto é que essa inflação indo para 3,8%, o Banco Central deve continuar o processo de flexibilização monetária e, na nossa avaliação, essa Selic é mais perto de 9% do que 10% ou acima de 10%. Nós temos a expectativa de que a Selic atinja 9,5% no final do ano que vem. Então, ainda a gente vai colher, né, todo o efeito dessa flexibilização monetária e, no nosso cenário, ele começa a aparecer mais no segundo semestre de 2024, ajudando, né, principalmente setores que são mais sensíveis a juros, né? Alessandra, 2024 é um ano de eleições municipais. E a economia nunca passa ilesa a esse processo, porque é um processo que gera reflexos nas decisões políticas. Todo ano de eleições a gente tem um aumento de gastos e não está sendo diferente, pelo menos do que a gente imagina. A gente está vendo ali disputas políticas entre o governo, o executivo e o Congresso lutando por mais emendas, os parlamentares querem emendas, e o executivo tentando manter ali o máximo de investimentos que ele pode no programa de aceleração do crescimento, o famoso PAC, para poder alavancar também os candidatos mais próximos ao executivo. Mais gastos do governo, como que isso impacta a economia brasileira num ano de eleições? Eu acho que essa lógica é perfeita mesmo, Raquel. É isso que a gente espera. Que os gastos do governo eles sigam crescendo em 2024. Obviamente que isso é um contraponto a essa desaceleração, né? Pode ser até mais forte do que a gente imagina, esse contraponto, mas isso já está na conta de que os gastos vão ser maiores, né? Dado todo esse contexto político para o ano que vem. Agora, qual que é o risco, né, dessa história toda? Assim, a gente já tem um cenário fiscal extremamente difícil. O governo ainda, né, sustenta a meta de resultado primário do governo central em 0. A gente tem avaliação de que é muito difícil chegar perto de 0, inclusive. A gente está fazendo revisões negativas para o resultado primário do ano que vem. Então, a gente está
com 0,8% do PIB negativo. E o risco dessa história é a gente começar a ver novamente a discussão de uma política fiscal não sustentável, né? Com riscos, inclusive, para a sobrevivência do próprio regime fiscal, que é o arcabouço fiscal, e isso trazendo mais risco. E a gente sabe, o mercado põe preço, né? Então, é percepção de risco maior, juros futuros sobem, isso afeta a atividade econômica via consumo e investimento. Então, eu acho que o principal risco dessa história toda que a gente está falando, e aí o fiscal, é a gente ter essa desancoragem de expectativas em relação à sustentabilidade das contas públicas. Esse é um ponto sensível do cenário. E aí eu queria juntar as duas coisas que a gente está conversando, porque a gente está falando de um cenário mais favorável, onde você enxerga, né, um crescimento mais forte esse ano, que desacelera um pouco neste fim de ano, começo do ano que vem, mas depois engrena com uma inflação mais sob controle, mas ao mesmo tempo o risco de contas públicas ficando ali desarranjadas, preocupando. Estamos falando de um crescimento sustentável para a economia brasileira ou não? Se esses riscos em relação ao fiscal se materializarem, não sustentável. Porque eu acho que um grande pilar do nosso cenário é que ainda a gente consegue manter as expectativas de que as contas públicas elas vão ter uma dinâmica administrável no médio e longo prazo. Esse é o meu cenário principal, mas o risco disso tudo que a gente está falando é de não ter essa dinâmica administrável. E aí começa, por exemplo, com mudança de meta. Vai ter mudança de meta o ano que vem? Eu acho que é um risco grande, mas como vai ser essa mudança? Pegando 24, 25, 26? Qual o efeito disso para endividamento? Porque a gente já tem um cenário, mesmo com essas expectativas mais ancoradas, a gente já tem um cenário de crescimento da dívida pública. O ano que vem, a gente já tem dívida pública batendo em 79% do PIB. Quando a gente estende esse horizonte, chegando lá para 2028, 2029, chega a 88% do PIB. Então, qualquer escorrego maior aqui, e aí eu diria que é realmente uma flexibilização muito grande dessas metas, aí a gente cai num cenário que a gente qualifica como um cenário já mais pessimista para a economia brasileira, porque essa percepção de risco ela sobe de maneira importante, a gente tem todos esses efeitos negativos, né, para a economia e, obviamente, para as próprias contas públicas, e aí isso joga a gente num outro quadro e aí o crescimento não vem. Então, acho que esse é o principal risco, caso todo esse fiscal mais complicado se materialize. Alessandra, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, neste fim de ano, ele sofreu intensa pressão para abandonar a meta de déficit fiscal zero. Imensa pressão dentro do próprio governo. Ele conseguiu segurar essa pressão, ao menos temporariamente. E aí a dúvida que fica é o seguinte: se o mercado não acredita nessa meta, você mesma está dizendo que está prevendo 0,8% de déficit, está cada vez prevendo um déficit maior. Vale a pena ele comprar essa briga? Eu acho que vale, viu, Raquel? Eu acho que vale. Mas se a meta não é factível? Mas é a pergunta que todo mundo se coloca. Mas eu acho que vale. Por quê? Porque isso sinaliza que o governo vai direcionar os seus esforços para trazer o resultado mais próximo possível da meta. Então, ao mercado acreditar que, olha, tudo bem, não vai cumprir, mas pelo menos os esforços estão nessa direção, eu acho que isso é fundamental para manter essas expectativas que a gente está falando ancoradas, né? E tem um outro ponto central. Se não cumprir a meta, a gente tem mecanismos, a gente tem gatilhos na regra para gerar correção. E isso é fundamental. Então, é a parte do contingenciamento, a parte de crescimento dos gastos futuros, né, considerando não 70% do crescimento das receitas, mas 50%. Então, esses gatilhos entrariam em ação, o que é fundamental para essa correção. Agora, qual que é o problema de mudar a meta? Tudo bem, a meta agora é 1, menos 1. Aí você vai lá para menos 1, os esforços ficam mais tranquilos e você não aciona. Se você entregar menos 0,9 ou menos 1,25 que está na banda, você não aciona os gatilhos de correção. Então, por isso que eu acho que vale muito a briga. E para a credibilidade dele também, imagina. Perfeito. Para a credibilidade dele, perante o mercado, perante os agentes econômicos, eu acho é uma briga boa que realmente se justifica. Agora, você estava falando sobre os esforços para cumprir essa meta. Até agora, os esforços que a gente vê do governo para cumprir a meta são no sentido de aumentar a arrecadação, ou pelo menos recompor a arrecadação, como
o ministro gosta de falar. Então, ele manda sucessivos projetos para o Congresso, como o recém-aprovado ali da taxação do que ele chama de super ricos, para aumentar a arrecadação. É um caminho viável? Acho que ajuda, né? Eu acho que ajuda, porque é isso, a gente tem incremento dos gastos em termos reais, né? Então, ajuda a fechar a conta. E eu acho que tem muitas dessas agendas, né? Tipo assim, isso é aumento de arrecadação, aumento de imposto, isso é ruim. Não, eu acho que tem agendas lá muito boas, que é correção de distorção, alinhamento em relação, por exemplo, à questão dos fundos exclusivos e offshore, é um alinhamento em relação a outros tipos de fundos e aplicação. Eu acho que tem agenda muito boa que precisa ser corrigida mesmo, né? Então, ajuda nessa perseguição da meta. Mas, claro que o ideal é a gente bater na agenda dos gastos, né? E essa agenda é que está distante. E aí eu não digo só em relação a contingenciamento, que é importante. Olha, a gente vai ter que fazer um esforço aqui, vai ter que contingenciar se está longe da meta. Ok, acho que é importante. Mas a gente sabe que esse espaço para contingenciamento, ele está cada vez menor. Porque ao longo dos últimos anos, a gente foi consumindo esse espaço porque a gente não estava lidando com as despesas obrigatórias. Então, é necessária essa agenda de enfrentar a despesa obrigatória. E aí a gente está falando de previdência, despesa com pessoal. Então, todas essas rubricas, gasto com saúde e educação, né, que a gente perdeu na verdade, voltou aquela ideia, né, e toda aquela lógica de atrelar esses gastos à receita. Então, a gente vai ter que encarar isso, viu, Raquel, para ser sustentável. Vira e mexe, o presidente da Câmara, Arthur Lira, traz à baila a questão da reforma administrativa, mas a gente sabe que o próprio Congresso Nacional tem interesse em vários cargos dentro de empresas estatais ou em órgãos do poder público. O governo federal parece não encampar essa agenda. Qual a expectativa do mercado hoje em torno de uma reforma administrativa nesse governo? Eu diria que é muito baixa, Raquel. Não está na cabeça do mercado que o governo consiga avançar, o Congresso ou o governo consigam avançar com uma agenda de reforma administrativa. Isso está bem distante. Eu acho que se sair, é uma surpresa positiva, como está sendo a reforma tributária, que também não estava na cabeça do mercado, né? Mesmo na tendências, a reforma tributária fazia parte de um cenário otimista. Mas a reforma tributária, né? É uma promessa do Haddad mesmo antes de assumir. Quando ele levou Bernard Api, mesmo assim não estava na conta do mercado? Não estava na conta. Pela dificuldade mesmo, assim, dessa construção política para aprovação. Não do comprometimento do governo, mas da dificuldade política. Dificuldade política para aprovação. A gente entendeu que era uma agenda prioritária, e eu acho que a ida do Api, né, como um secretário extraordinário, foi uma sinalização muito forte, e com um projeto que a gente avaliava muito bom, mas essa construção política para aprovação, assim, a gente de mercado via de maneira os agentes de forma geral. Nós colocávamos um cenário mais otimista, com uma probabilidade menor, a gente até considerava, mas não como cenário básico, mais provável. E a gente viu uma boa evolução. Eu acho que uma surpresa vendo daí. Que a gente pode até discutir melhor, que não é a reforma ideal, mas a gente está vendo com uma reforma que traz efeitos importantes para a economia brasileira, né? Agora, a administrativa não está. Se sair, eu acho que é uma surpresa boa, né? É claro que é uma reforma que não vai trazer efeitos para o curto prazo, né? Porque não pode mexer com os direitos adquiridos. A gente sabe que tem todas essas restrições. Mas nessa linha de manter as expectativas ancoradas, é uma aprovação de uma agenda, né, que mantém essas expectativas para médio e longo prazo, mas ancoradas. Tem uma agenda aqui preocupada com a despesa de pessoal e que vai trazer resultado ao longo do tempo. Então, assim, eu avaliaria como muito positivo esse avanço, mas acho que ainda é difícil. O governo em nenhum momento se compromete com a reforma administrativa. Agora, tem uma agenda de gastos que, quando o governo indica Simone Tebet para o Ministério do Planejamento e ela escolhe ali seus secretários, ele sinaliza, pelo menos, algum tipo de preocupação, que é a agenda de redução dos gastos tributários. Mas até agora, muito pouco foi feito. A gente teve uma medida, que não foi nenhuma medida, foi um veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamentos, e a gente sabe que tem muitos setores preocupados, porque foi um veto abrupto, não deu tempo dos setores se acomodarem, preverem como que eles iam se organizar. Como você avalia este veto e como você avalia a disposição do governo
com essa agenda de gastos, de redução dos gastos tributários, com a qual ele mesmo se comprometeu e pouco fez durante um ano. Os sinais são muito, apesar de um comprometimento em rever os gastos tributários, assim, os sinais são bem complicados vindos do governo, tá? E a gente viu isso, inclusive, na discussão da própria reforma tributária, com incentivos para o setor automotivo, nas regiões de centro-oeste e norte. A gente viu isso, assim, que é um tipo de política que a gente sabe também que custa caríssimo por um retorno pequeno, que não faz também sentido ter uma política como essa, mas que custa demais. Mas a gente viu, inclusive, o próprio presidente Lula defendendo. Então, a gente vê assim, muita controvérsia no posicionamento quanto à revisão desses gastos tributários, né? E eu acho que esse foi um belo exemplo. Então, também a gente não é muito otimista de que essa agenda ande, né? Tem uma outra agenda que é importante, aí também está no colo do Ministério do Planejamento, que é a de revisão, né, de alguns gastos, inclusive gastos sociais, para ter realmente gastos mais eficientes, mais focados. Então, eu acho que essa é uma agenda muito positiva. Ainda também pouco andou, né? Mas é uma agenda que faz todo sentido por um país que tem uma restrição fiscal muito grande e que precisa gastar, mas ele precisa gastar bem. Então, essa é uma agenda que, obviamente, também não faz muita diferença quando a gente olha resultado fiscal no curto prazo, não faz, mas é uma agenda necessária. E isso precisa ser expandido. Ó, a gente não tem, cobertor é curto, a gente vai ter que gastar. Então, mas aonde que a gente pode gastar melhor, né? Então, essa é uma outra agenda que a gente precisa ver se vai sair do papel efetivamente, né? Alessandra, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você detalhasse. Ainda falta muito da regulamentação. E a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, então as coisas ainda vão mudar um pouco. Mas qual que é a sua primeira avaliação da reforma tributária, algo que o Brasil estava esperando há muito tempo, né? É verdade, Raquel. Em linhas gerais, assim, não foi a reforma ideal, né? Não foi a reforma ideal, principalmente quando a gente olha esses regimes específicos e essas exceções. Acho que tem muitos regimes específicos e exceções que fazem sentido técnico, né? Quando a gente vê os especialistas de IVA discutindo, inclusive, a aplicabilidade do IVA, se faz sentido, se não faz, se consegue aplicar o IVA naquela situação. Então, assim, muitos casos lá, do ponto de vista técnico, fazem todo sentido. Mas a gente passou um pouco dessa medida. E a gente passou dessa medida, e aí a gente tem um número maior de exceções e regimes específicos que vai custar uma alíquota média do IVA mais alta. Né? A mais alta do mundo. Mais alta do mundo. Mas esse é o ponto também. Por que é a mais alta do mundo? Porque todo mundo fala da alíquota média mais alta do mundo, mas ninguém olha para gasto. Por quê? Qual que é o outro lado? Porque a gente precisa financiar um gasto imenso. E enquanto a gente não revisa a agenda do gasto, a gente não vai conseguir reduzir a alíquota. Então, assim, é mais alta do mundo porque a gente está gastando muito também, né? Então, acho que esse ponto é essencial, que eu não vejo muito aparecer nessa discussão. Mas o ponto é esse, assim, então não é ideal. Mas, ainda assim, os pilares principais do IVA foram mantidos, né? Então, é tributação no destino, a ampla base de incidência, a uniformidade na legislação, né, nas regras, a não cumulatividade. Então, são pontos realmente importantes da reforma que nós avaliamos, isso com base em estudos internos, mas também em experiências internacionais, que isso vai trazer efeito para a economia brasileira ao longo do tempo. E eles falam, não, só depois, lá na frente, longo prazo. Não, a gente acha que vai aparecer já no curto prazo. Inclusive via expectativa, porque o Brasil ele ficou na rabeirinha dos países complicados para fazer reforma tributária. A Índia fez muito antes, que tinha um sistema caótico. O Brasil está lá na lanterna. E o Brasil avançando com uma reforma estrutural importante, isso vai ser melhor precificado depois que a gente tiver, acho que, uma maior clareza do detalhamento todo. Tem um risco? Tem. Tem muita coisa via lei complementar que pode estragar esse caldo aqui. A gente precisa olhar com cuidado. Mas pelo que a gente tem hoje, a gente espera um efeito importante em termos de produtividade e PIB potencial. Então, no nosso cenário mais provável, né, que é o básico, só para dar uma medida, né, do materializar o que é isso, a gente aumentou o PIB num período de 10 anos em 4% com a incorporação da reforma tributária. Então, em 10 anos, com a reforma, a economia brasileira deve crescer 4% a mais do que cresceria sem a reforma tributária. Uau! Não é tão longo prazo assim. Justamente. Um crescimento importante. E para a gente, assim, ainda que, né, efeitos ainda moderados, mas já aparecendo no curto prazo, a partir do momento que a reforma
ela é entendida, ela é precificada. Acho que é um ponto importante, inclusive, para as agências de rating, dado um avanço numa reforma estrutural importante. Isso deve aparecer via rating, melhora de rating também no Brasil. Então, os efeitos financeiros disso, por isso que a gente espera um efeito inicial mais uma expectativa e depois os efeitos da reforma em si, né? Alessandra, a reforma tributária era a grande agenda do ministro Fernando Haddad desse governo. Conseguiram cumpri-la no primeiro ano. Ótimo, excelente vitória. Nós estamos aqui discutindo que o governo parece ter pouco apetite por uma agenda de redução de gastos ou de reforma administrativa. Ok, o que nos deixa uma interrogação. Temos 3 anos de governo pela frente. Você enxerga qual é a agenda do governo Lula até o final do seu mandato? Eu acho que tem alguns pontos que a gente consegue identificar, né, Raquel? Eu acho que ainda nessa parte da tributação tem uma agenda ainda importante, né? Então, uma primeira é a tributação do consumo, que eles avançaram, e eu acho que eles vão trabalhar ainda toda essa parte da tributação da renda, né? E aí entra a questão de dividendos, a própria tabela de imposto de renda. Então, acho que tem uma agenda pesada aqui do ponto de vista de renda e patrimônio. Então, parece que esse é um caminho, né? Esse é um caminho nessa parte de tributação. No restante, eu diria que eu tenho mais dificuldade de enxergar essa agenda, porque a gente escuta muito, o PAC, tipo, uma agenda, mas enfim, inclusive uma parte grande desses investimentos que estão considerados no PAC são investimentos que já vêm sendo organizados, né, desde o governo Temer, na verdade. Continuou com o Bolsonaro e muitos estão continuando, o que é ótimo, inclusive, essa continuidade. Mas ok, enfim, investimentos, mas o que tem de novo, o que tem de revisão, né? Ou revisão de marcos regulatórios, né? Pelo lado positivo, não retrocessos, mas aí a gente tem mais dificuldade de ver o que seria essa agenda, né? E mesmo na parte ambiental, energética, essa agenda que eles defendem tanto, né, de transição energética, mas o que é isso? Assim, na prática, a gente ainda está com dificuldade de ter clareza em relação à agenda. Exatamente o que ela é. Outro ponto que eu queria levantar para você, retrocessos em marcos institucionais. A gente está vendo uma possível revisão da lei das estatais, alguns marcos institucionais que às vezes preocupam, agências regulatórias, algumas mudanças que talvez estejam por vir, política de investimentos da Petrobras, revisão do plano de vender refinarias, revisão no estatuto da Petrobras. O quanto te preocupa o futuro das empresas estatais, a revisão de marcos institucionais? Preocupa bastante, Raquel. É uma preocupação muito importante. Por quê? Porque esses marcos, eles foram construídos, né, para dar previsibilidade, né, para garantir, né, alguns parâmetros e menor influência do governo, qualquer que seja a corrente, né, nas empresas estatais. Então, assim, são mudanças que são ruins. São ruins, porque no fundo o que a gente fala é que se a gente flexibilizar esse tipo de marco, como uma lei das estatais, a gente volta a ter as estatais ao sabor do governo do momento, né? E a gente sabe o que isso significa, né? Em práticas, realmente, do ponto de vista da empresa, pouco efetivas, pouco eficientes, um custo disso grande, um custo que bate no fiscal. Então, esses marcos todos, eles são importantes para manter parâmetros, né, independente do governo que esteja lá e diminuir a influência. Então, acho que é um risco relevante. E se esses riscos se materializarem, isso vai começar a aparecer cada vez mais em percepção de risco dos agentes, mercado põe no preço. Claro que isso precisa aparecer mais para que isso seja precificado. Então, acho que esse é um risco grande. E, especificamente em relação à Petrobras, a gente olha com muito cuidado, muito cuidado. Porque a gente está tendo uma revisão importante, não só de política de preço de combustível, mas em todas as decisões de investimento, inclusive o que tinha sido acertado com o CAD, né? E agora toda essa revisão, essa desistência, principalmente dos desinvestimentos das refinarias. Então a gente entra aí numa seara que a gente já conhece, que acho que não dá para falar que está tão distante, né, assim, para não lembrar dos efeitos de investimentos ruins, pouco eficientes, que custam muito, né? Para um país, de novo, que tem uma restrição fiscal tremenda e tem, né, um trabalho aí importante a fazer.
Então, o risco é grande. Então, com esse alerta, já que a gente fez tantos pontos ali de otimismo, a gente mostrou as perspectivas, também os alertas e os riscos, a gente encerra. Alessandra Ribeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no canal do Brasil. Um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Raquel. Obrigada. Obrigada, Alessandra.